Olá, querido, a paz do Senhor. É muito bom retornar com as nossas lições, acompanhando 1 Coríntios e fazendo esse estudo exegético sequencial da Palavra de Deus. Que bom que você está conosco hoje na célula, você é muito bem-vindo. E hoje nós vamos olhar, de acordo com 1 Coríntios capítulo 11, Paulo está em toda uma sessão, capítulo 10, falando sobre a liberdade cristã, o que pode e o que não pode. E Paulo fala hoje, nesse trecho que eu quero compartilhar com você rapidamente, na primeira parte, ele termina de falar sobre o mau exemplo do povo de Israel, dando um alerta para a igreja de Corinto como o perigo da autoconfiança, o perigo daquela certeza que faz o crente pensar que está tudo bem, confia no seu próprio braço, está tudo garantido, e a gente começa a deixar de vigiar. Nós vimos isso na semana passada no culto. Se você não participou, olha a mensagem do culto, porque isso pode servir para, quem sabe, edificar a sua fé. Porém, Paulo continua falando primeiro sobre o problema da idolatria. E, na verdade, o título dessa pequena reflexão é Paranoia versus Idolatria. E Paulo deixa claro que a comida que era servida muitas vezes em muitas mesas, que era carne consagrada aos ídolos, para aqueles que se envolvem no culto ritual, Paulo diz: é impossível você comer na mesa dos demônios e comer o pão e o cálice. Paulo está querendo deixar algo muito claro, que ele diz no versículo 14: por isso, meus amados irmãos, fujam da idolatria. Falar de idolatria para um povo grego, que era politeísta, com muitos deuses, para Paulo é muito fácil. Paulo aqui está incluindo a liberdade de comer carne, mas mais do que isso, ele cita o ponto do envolvimento dos coríntios com os cultos, que era muito comum, os cultos pagãos daquela época, ao templo da deusa Afrodite, templo do deus Apolo, e é nesse contexto que Paulo deixa muito claro sobre um único caminho de adoração a um único Deus. E daqui a pouco nós podemos pensar que esse é um problema estritamente dos coríntios, mas talvez você conhece alguém, que você já escutou falar de alguém, alguma pessoa que pensa que a fé cristã pode ser somada com outros tipos de cultos. Quando a gente passa por alguma necessidade, alguém oferece uma oração e depois oferece um passe, depois oferece benzer. E as pessoas inofensivamente acham que esse somar de cultos, esse somar de orações é positiva, mas Paulo diz que nós precisamos escolher. E dentro disso, nós vemos, quem sabe, cristãos que ainda não estão muito aprofundados ou enraizados, que acham que é inofensivo guardar, quem sabe, uma imagem de idolatria por causa de uma origem familiar católica, ou quem sabe por uma origem familiar de religiões afro, e guardam algum amuleto. E é importantíssimo você entender que qualquer pacto de culto religioso precisa ser quebrado, porque nós precisamos fazer uma escolha como cristãos. Ou nós nos servimos do banquete do Senhor, ou nós nos servimos do banquete do diabo, dos demônios. É que Paulo está dizendo aqui, está nos ensinando, deixando bem claro sobre as comidas cultuais. Porém, Paulo também nos deixa com muita tranquilidade, porque para muitos coríntios que já não estavam mais praticando idolatria, haviam se convertido a Jesus Cristo, eles estavam com medo de comer carne, pensando que cada ingestão de carne era uma porta aberta para uma possessão demoníaca. E Paulo vem dizer o que ele diz nesse texto conhecidíssimo, versículo 23, capítulo 10. Tudo é permitido, mas nem tudo convém. Tudo é permitido, mas nem tudo edifica. E Paulo troca o movimento daquilo que ele está explicando, depois de explicar de idolatria. Ele diz: mas parem com a paranoia. Uma coisa é nós podermos ver claramente que atrás dos ídolos, Paulo deixa muito claro que aqueles que adoram a ídolos, o ídolo nada é, mas estão adorando a demônios. Paulo deixa claro nesse texto, depois verifique. Mas Paulo também diz que uma coisa é nós vermos a ação demoníaca que Paulo entende, ele chama os demônios de principados e potestades, ação demoníaca, e outra coisa é a paranoia de ser um crente caça-fantasmas, que olha demônio e diabo em tudo e vê demônio não só na mesa, como disse o pastor Luiz Saião, mas embaixo da mesa, do lado da mesa, em cima da mesa, na parede, no quarto, nas pessoas. E é aqui que nós precisamos parar, que o apóstolo Paulo fortalece a nossa confiança.
e nos diz tudo é permitido. Não se preocupem com essas comidas. Comprem no mercado a carne sem problema de consciência, sem tentar ficar pesquisando a origem do alimento. Por quê? Porque conforme diz 1 João 4,4, maior é aquele que está em vocês do que aquele que está no mundo. O crente pode sim, sem estar envolvido no culto, comer algum tipo de coisa ou beber algum tipo de coisa, sem estar preocupado ou atemorizado com alguma coisa que pode ter sido feito por alguém que não se sabe a origem. O crente pode sim entrar na casa de um vizinho que ele quer alcançar para Jesus, sem ter medo ou problema de consciência, inclusive comer aquilo que é servido, consagrando. O apóstolo Paulo diz que como que ele seria condenado se alguém quiser dizer isso foi, diz no versículo 26, pois do Senhor é a terra, e no 27, se alguém descrente o convidar para uma refeição e você quiser ir, coma de tudo que for apresentado, sem nada perguntar por causa da consciência. Mas se alguém disser, é claro, isso foi oferecido por causa da consciência do irmão, não coma. Por causa do problema na consciência daquela pessoa que está servindo, não coma, para não confundi-la. Mas quanto a você, você precisa estar firme no Senhor, sabendo que você está cuidado e guardado pelo Senhor. E essas coisas não lhe prejudicam. E Paulo termina falando sobre a liberdade. Ele diz como essa liberdade cristã deve ser usada. Ela deve ser usada pensando nos judeus, nos gregos e na igreja do Senhor, jamais servindo de pedra de tropeço, porque Paulo diz no versículo 33, também eu procuro agradar a todos de todas as formas, porque não estou procurando o meu próprio bem, mas o bem de muitos para que sejam salvos. Nossa liberdade deve ser exercida assim, e assim nós encerramos essa série toda como Paulo encerra. Sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Ele está falando o quê? Abram mão de alguma liberdade se for necessário, assim como Cristo abriu, com o propósito de alcançar muitos e multidões para Jesus. Que Deus te abençoe. E a pergunta que fica para você, como é que você está usando a sua liberdade? Como é que você está vivendo a liberdade que Jesus Cristo nos dá? Você deve fazer sempre perguntando, isso glorifica a Deus? Isso edifica a minha vida? Isso edifica a igreja? Isso edifica a vida dos meus irmãos? Que Deus te abençoe.